estamos aqui na Escola Maurício Sirotsky, entrevistando o professor Eduardo para a disciplina de Comunicação Colaborativa. O tema é Cyberbullying. Tudo bem, boa tarde, eu sou a Maria, estou aqui com o senhorito Tiago da 302. Então, a gente vai fazer umas perguntas sobre o cyberbullying, tá bom, Tiago? Está confortável? Então tá bom. Bom dia, eu sou a Juliana e hoje estamos aqui para falar sobre cyberbullying. Eu vou entrevistar a Maria. Olá, gente, boa tarde, estou aqui com a professora Mariana. Oi! Bom dia, estamos aqui com a Emanuela, da 303. Vamos entrevistar ela com o tema cyberbullying. Professor, o senhor já ouviu falar do conceito de cyberbullying? Sim. Poderia descrever o que é? O cyberbullying é um bullying cibernético que ocorre através de redes sociais, das mídias modernas, né? É por aí que a coisa vai. Você acha que Ele pode tomar proporções imensas e que chegam a comprometer uma pessoa pro resto. Uma vez que a coisa caiu na internet, é difícil de reter. Aliás, nem tem mais, né? Como coletar esse material que é feito e tal. Se acontecer um bullying ali, aqui ao lado nós temos uma cancha esportiva. Se acontecer um bullying ali, não que ele seja menos pernicioso, né? Mas ele não vai ter chance. Quer dizer, ele pode tomar grandes proporções, mas a internet vai estar para sempre lá, né? Então, o cyberbullying é muito perigoso. Você acha que pode afetar, então, psicologicamente os alunos, os jovens? Não só a pessoa que sofreu o bullying, mas todo meio, sim, pode sofrer. Família, tudo. Os próprios colegas, depois assim, que praticaram bullying com a consciência pesada, talvez, né? Eles não têm mais como deter, como interromper esse processo. Né? Afeta todo mundo. Quais são os efeitos psicológicos do cyberbullying e suas vítimas? Bom, eu acho que principalmente as vítimas seriam, principalmente as crianças e os adolescentes, e as consequências que isso trazem no meio psicológico, geralmente é depressão e ansiedade. E vamos começar com a nossa entrevista. Então, Maria, quais são os efeitos psicológicos que o cyberbullying causa nas vítimas? Danos psicológico primeiramente, né? Porque daí as pessoas acabam falando com indivíduos que não sabem nada da sua vida, daí tu acaba se apaixonando pela pessoa, quando vê a pessoa não é tudo isso que tu espera. Então acho que é isso que causa e acaba também fazendo terapia por esse tipo de coisa. A primeira pergunta é: quais são os efeitos psicológicos do cyberbullying e suas vítimas? Eu acho que é basicamente o mesmo do bullying, né? Só que o bullying, ele é feito diretamente, né, com a pessoa. Então a pessoa que sofre, ela reconhece as pessoas que fazem o bullying com ela. E o cyberbullying, como a pessoa pode criar uma conta fake, não. Eu acho que por esse motivo de tu não saber quem é, a pessoa pode ficar mais reprimida, né, e acabar tendo aquele efeito, uma reação em cadeia, né, de ficar deprimida, não saber quem é e acabar se afundando mais. Ou até gerando uma depressão, né? Exatamente. Bom dia, Manu. Vamos começar com a primeira pergunta. Quais são os efeitos psicológicos que o cyberbullying causa nas vítimas? Acredito que seja um efeito que nem um bullying como se fosse presencial, porque acaba que a pessoa se sente mal com tudo isso, podendo trazer, dependendo do estado da pessoa, pode gerar cada vez coisas piores, como afetando a ansiedade, possível depressão e assim por diante, né? Também tem alguma maneira dos pais ou responsáveis prevenirem esse tipo de bullying com o seu filho? Algumas recomendações, alguns cuidados? Sim, através da orientação, né? É muito difícil hoje em dia eu tenho 3 filhos e eu oriento os 3 há muito tempo, assim, para para que não tenha uma superexposição nas redes sociais. Eu mesmo tinha os meus grupos de redes sociais, por exemplo, assim, eu tinha um Facebook muito badalado e a coisa tomou uma proporção assim que eu estava expondo muito da minha vida ali.
e isso te torna frágil, é um perigo. Existe um livro de um guru do Vale do Silício, ele é um músico também, ele é pós-doutorado em matemática, né? Ele criou o game Atari, é um game antigo, né? O antigo Atari. Ele se chama Yaron Lerner. E ele tem um livro que se chama Eu Não Sou um Dispositivo, I Am Not a Gadget. É isso. Ali ele recomenda que as pessoas saiam das redes sociais e criem um site e se comuniquem através do site. Ele acha que todo mundo, na verdade, deveria ter a obrigação de ter um site, não se expor em redes onde tu tá dando grana aí para certos magnatas, né, que estão chupinhando informação tua, né. Então aquilo me chamou muita atenção e através desse livro eu saí das redes que eu construí e criei um site, entendeu, né? Eu acho que essa seria uma orientação minha de professor, né? Mas em caso que os pais podem fazer, eu acho que não passa assim de uma boa orientação escolar também, porque é um perigo tu ficar se expondo, assim, tu coloca uma imagem hoje e amanhã tu pode te arrepender de ter colocado e ela pode ser usada, né? É perigoso. Isso é muito novo. Eu acompanhei o nascimento da internet no Brasil. Eu trabalhei na primeira empresa que teve internet. A Universidade Federal de Santa Catarina colocou a internet, essa empresa puxou um cabo e a gente tinha aquela coisa começando. Era muito louco, porque em uma tarde tu puxava uma biblioteca enorme, assim, de livros, né, do tamanho da Unicinos, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu tenho tudo que eu queria agora de livro. E aquilo era maravilhoso. Porém é muito novo se a gente olhar assim na história da humanidade, né, uma coisa que começou pelos anos 90 e tomou as proporções que tomou, junto que, como é novo, a gente também não tem defesa para isso. É muito difícil, muito difícil. Leis, inclusive as leis hoje, tem uma parte do direito que está estudando, está voltada assim, para a criação de leis em relação a isso, né? É isso aí. O que mais? Por hoje era só. Muito obrigada pelas respostas e pela entrevista. Muito obrigado. Na tua opinião, como podemos prevenir? Bom, a internet é muito ampla, então acho que é bem difícil um meio de prevenir, mas seria mais a reeducação pela internet, a reeducação digital, para que isso não aconteça mais. Né? Exato. Sim. Então tá bom. E como podemos prevenir o cyberbullying? Eu acho que sair um pouco do celular, sabe? Por causa que às vezes a gente não tem tanta abertura de conversar com outras e a gente acaba querendo achar isso em outros indivíduos que a gente não conhece. A segunda pergunta é como podemos prevenir o cyberbullying? Eu acho que primeiramente deveria ser criado, né, uma lei mais eficaz em relação à internet no geral, né? Eu acredito que hoje a lei, que muitas coisas são crimes, né? O bullying, ele é crime. Por as pessoas criarem as contas fakes e tudo mais, não tem como eu posso dizer, não tem um controle específico disso. Então qualquer pessoa pode criar uma conta fake e ficar lá xingando as pessoas porque acha que tem o direito, porque a rede social, né, apesar de algumas pessoas terem a conta privada, outras não, as pessoas acham que é uma terrinha sem lei, né. Estou lá, posso fazer o que eu quiser, que não serei prejudicada. Vou xingar e deu, e pronto, exatamente. Assim, A segunda pergunta é como podemos prevenir o cyberbullying? Vai da consciência de cada um, na verdade, porque não adianta que nem botar regras e coisas assim, porque sempre vai ter alguém pra fazer. Então, no fim, acaba indo da consciência de cada um. Ainda mais porque pela internet também é difícil, né? Como os pais irresponsáveis podem ajudar seus filhos a lidar com esse cyberbullying? Eu acho que em questão de internet para criança, teria que reduzir bastante esse meio, porque é um meio que deixa o jovem em si, no futuro, muito ansioso, muito depressivo com essas principalmente questões. as mães que deixam os filhos no celular desde criança, né? Bem perigoso também. E
Como os pais responsáveis podem ajudar os seus filhos a lidar com isso? Eu acho que dialogar com eles mais, sabe? Porque é isso que eles buscam um refúgio na internet que os pais não exatamente Botar horário pro não- telefone também. Principalmente por causa que eu, quando era mais nova, sempre tive horário pro telefone por exatamente essas coisas. Sim. Porque a pessoa pode cair num golpe jamais visto, né? E também por tu fazer vídeos, as pessoas vão lá e te julgam, fazem Exatamente. contigo, né? Já é um tipo de julgamento. É. E a terceira pergunta é como pais e responsáveis podem ajudar seu filho a lidar com esse cyberbullying? Eu acredito que o princípio de tudo é a comunicação, né? Se a família em si tem uma comunicação muito boa em casa, eu acredito que já ameniza os danos. Sim. Porque qualquer coisa, por exemplo, tu vai acontecer alguma coisa na escola, tu chega e conta pros teus pais, é a mesma coisa na internet, né? Postou uma fotinho lá, teve um comentário de alguma pessoa que tu não gostou, comunicar, né? E a família, quando não se comunica, já é mais complicado, né? Exatamente, e eu acredito que as depressões em si, né, que acontecem com as pessoas é por conta disso, porque a pessoa não comunica e as outras pessoas de fora não conseguem entender o que é que está acontecendo. Então eu acredito que o princípio de tudo é a comunicação, e daí os responsáveis podem tomar uma atitude, daí tem um ponto que eles podem ir atrás. E como os pais podem ajudar os seus filhos com isso? Procurar se interessar na vida dos filhos, sabe? Perguntar se tá tudo bem ou se viu alguma mudança, tentar entender o que tá acontecendo. Diálogo, né? Um diálogo é muito importante. E quais são as etapas adequadas para denunciar os casos de cyberbullying? Bom, o meio correto mesmo é primeiro, eu acho que avisar os responsáveis. Sim. E dali pra frente tomar o meio judicial pra combater. Correto. Então tá bom, pessoal, esse foi o vídeo. E quais as etapas adequadas para denunciar os casos de cyberbullying? Acho que brincar todas as conversas, sabe? Porque quanto mais provas que tu tem que aquela pessoa fez bullying contigo, melhor. Porque daí tu pode denunciar ou até falar com os pais também pra fazer um BO na polícia. E pela rede social também fica um pouco mais fácil de encontrar as Bem pessoas, mais fácil né? de encontrar. Por conta de ser tecnologia. Exatamente, se não etc. encontra na internet, se encontra na polícia também. Essa foi a nossa entrevista de hoje, então, sobre o cyberbullying. Muito obrigada. Tchau. E a última pergunta é quais são as etapas adequadas para denunciar os casos de cyberbullying? Não sei exatamente, tá? Nunca estudei Não, isso a pode fundo. falar sua Eu opinião. acredito que o princípio de tudo, como eu falei, é a comunicação, falar com os responsáveis e tudo mais, e buscar informação numa delegacia, numa DP, porque hoje em dia eu acredito que muitas coisas acontecem e não são tomadas as devidas providências. Então eu acredito que o melhor lugar em que a gente poderia ter uma informação é no lugar que eles resolvem esses assuntos, né? Porque eu acredito que a internet vai te dar informações não tão exatas, e se tu for diretamente no lugar que eles resolvem essas questões, eles vão te direcionar para algo mais específico, para alguma coisa que possa esclarecer as tuas dúvidas. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, meninas. Então, a última pergunta é quais são as etapas adequadas para denunciar o cyberbullying? Tem que pegar, mostrar, ter uma prova da denúncia, ou tirar um print, ou uma gravação, alguma coisa para provar que aquilo aconteceu, e ir até alguma pessoa ligada, como uma polícia, ou algo assim, com acompanhamento, principalmente de um maior, se for um adolescente, uma criança. Ou a própria plataforma normalmente também disponibiliza a denúncia. Normalmente o presencial funciona mais. Então, esse foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada. A gente já conhece? Tá, bom dia, boa tarde. Fala bom dia, da manhã. Bom dia, senhora. Bom dia. Vai, tá, vai, Gabriela, sério, fica aí. Bom dia, eu sou a Juliana, essa daqui é a Maria, e ela é minha entrevistada de hoje, a gente vai falar sobre o cyberbullying.